Olá, meus irmãos, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra de Deus. Eu quero trazer nessa mensagem, já peço você que está entrando aí, deixa teu like, deixa teu comentário, compartilha aí à vontade. Você que não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? Para todas as vezes que a gente postar aqui, você receber aí a sua notificação e ficar por dentro de todas as nossas mensagens. Eu quero falar sobre esse tema. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Eu ouvia muito esse jargão, esse texto usado como jargão no sistema religioso, né? Onde os pastores, os líderes diziam muito isso. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Agora, o que o sistema religioso faz é totalmente o contrário, porque o sistema religioso, eles fazem justamente por força e por violência. Por quê? Porque eles usam de manipulação, eles usam de pretexto, eles usam, sabe, de força, de violência para manter as pessoas cativas, não a Cristo, mas a sua religião, a sua denominação. Por quê? Porque uma vez que eu digo não é por força, não é por violência, é pelo Espírito, naturalmente eu estou transmitindo uma ideia que é algo voluntário, é algo que procede da parte de Deus, é algo que é o próprio Espírito que ministra na minha vida e na tua vida. Mas os líderes religiosos fazem isso? Não. Eles usam de força e de violência. Por quê? Porque quando eles dizem assim, olha, se você não fizer, se você não pagar o preço, isso é pelo Espírito ou é por força? Isso é pelo Espírito ou é por obras meritórias? Isso é voluntariamente? Isso é por revelação? É por um entendimento? Ou é por uma busca, por uma determinação humana, por um esforço humano, por meritocracia humana? E nós devemos prestar atenção também, porque muitas pessoas que estão vivendo o Evangelho da Graça, que conhecem o Evangelho da Graça, também pode usar esse texto fora do seu contexto para se cobrir. Como assim, irmão Elcio? Tipo assim, irmão Elcio, eu vivia num sistema, a base das doutrinas pastorais, a base da manipulação religiosa, debaixo de liderança, sabe, maliciosa. Hoje eu sou livre, hoje eu só vivo para Cristo, porque não é por força, não é por violência. Hoje eu entendo que Deus não habita em um templo feito por mão de homens, mas os pastores usaram de força e violência. Tem que vir para a casa de Deus, tem que buscar a presença de Deus no altar. Isso é usar de força e violência, de manipulação. Tem que pagar o preço pela salvação. Cuidado para não perder a salvação. Isso não é pelo Espírito, isso é força e violência. Você tem que provar para Deus, você tem que mostrar para Deus que você, sabe, está se esforçando, mas não é por obras, é por graça. Então, a partir do momento que eu me esforço em alguma coisa e tento impressionar Deus, aí eu já estou exigindo como se Deus me devesse alguma coisa. Aí é força e violência. Mas tudo é por favor, graça, misericórdia dele. Por quê? Porque é pelo Espírito. Mas como eu falei, pode ter alguém em graça que esteja também se escondendo debaixo dessa frase, como eu disse, que se tornou um jargão religioso. Irmão, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito, eu sou direcionado pelo Espírito, o Espírito de Deus habita em mim. Mas aí eu tenho uma pergunta para te fazer. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Agora, o que é ser pelo Espírito? Já pensou nisso? Jesus de Nazaré, ele disse, eu vou para o Pai e vou enviar o Espírito. O Espírito vai conduzir vocês em toda a verdade.
Então não é por força, não é por violência, não é por manipulação religiosa. É pelo Espírito que conduz à verdade. A minha pergunta é, você se sujeita a esta verdade? Você recebe esta verdade? Você valoriza esta verdade? Porque nada podemos contra a verdade se não é em favor da verdade. Então, se não é por força, se não é por violência, é pelo Espírito que conduz à verdade, eu preciso me sujeitar a esta verdade. João disse, nós já recebemos a unção do Santo. E a sua unção nos ensina todas as coisas e ela é verdadeira, ela não é mentirosa. Então o apóstolo Paulo, cheio desta verdade, cheio desse espírito, ele instruía a igreja lá no primeiro século, dentro dos seus respectivos contextos, mediante ali as comunidades, as igrejas, né, no plural, por causa das localidades que as igrejas, né, os irmãos se reuniam, lembrando que igrejas são ajuntamento de pessoas, são pessoas, né? São os membros que compõem o corpo. E Paulo ali falava, não por força, claro, não por violência, mas Paulo instruía pelo Espírito. E o que era que Paulo fazia pelo Espírito? Não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes condena essas obras aí. Isso é pelo Espírito. Eu entendo pelo Espírito que eu não tenho que abraçar as obras infrutíferas das trevas. E agora, eu me sujeito? Não, irmão, mas não é por força, não é por violência, mas eu me sujeito a esta palavra que é pelo Espírito. O apóstolo Paulo dizia fazer morrer a velha natureza humana. Não dê lugar ao diabo. E no contexto está falando de uma natureza humana. Aquele que mentia, não minta mais. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Você é o bom perfume de Cristo e onde você passar, você deve transmitir, exalar esse cheiro do conhecimento. Não é por força, não é por violência, mas eu me proponho a isso. Eu me proponho, eu me predisponho a viver pelo Espírito. Amém, abençoados? Quem está entendendo? Então, na graça de Deus é pelo amor, ou por amor. Colossenses 3,14 disse que o amor é o vínculo da perfeição. Bom, não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. E o Espírito diz que eu preciso amar porque o amor é o vínculo da perfeição. Aí eu te pergunto, esteja você vivendo no sistema religioso ou até mesmo em graça, você já aprendeu a perdoar verdadeiramente? Você já aprendeu a suportar? Será que nós temos aprendido a suportar uns aos outros? A ponto de que se aquele que se coloca como meu inimigo, aquele que se declara meu adversário, ou seja, aquele que não gosta de mim, que até anda me caluniando, até anda me difamando, será que eu ando pelo Espírito, porque não é por força, não é por violência, mas será que de fato eu ando, nós andamos pelo Espírito, a ponto de que se essa pessoa precisar de você, você vai estender a mão, mesmo ela se declarando teu inimigo? Porque é isso que o Espírito ensina. Se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. É isso que o Espírito nos ensina. Se bater-lhe na tua face, ofereça-lhe a outra. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito, mas nós somos direcionados pelo Espírito? Será que nós estamos vivendo pelo Espírito? Ou apenas eu estou em um pacto do Espírito, mas eu não cedo, eu não me dobro a uma vida mediante o direcionamento desse Espírito? Porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. E o que é pelo Espírito?
O Pai procura, já dizia Jesus, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não é adorar por força, não é adorar por manipulação, porque hoje tem culto de adoração, porque hoje tem culto de libertação, porque hoje tem culto de quebra de maldição, porque hoje tem profecia na igreja, porque hoje tem revelação, porque hoje tem, sabe, palavras-chave, palavras proféticas, palavras para a família, palavra para o casamento, palavra para isso. Aí as pessoas estão correndo atrás disso, usando de força e de violência. Mas quando é pelo Espírito, é voluntariedade, é amor, é entendimento, é renovação, é compreensão. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade, a devoção, a graça, para tudo ela é proveitosa. Quando nós estamos contentes com isso, quando nós estamos felizes e em paz com Deus mediante esta palavra da graça, que não é por força, que não é por violência, mas é pelo Espírito. Agora, voltando ao texto propriamente dito, as pessoas também usam ele fora do seu contexto, naturalmente, que está lá em Zacarias, capítulo 4, no versículo 6, diz assim: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel. Então, mais uma vez, você vê que o sistema, eles extraem, o sistema religioso de um modo geral, extrai esta palavra, este versículo solto, para criar basicamente uma doutrina, quando a palavra foi direcionada especificamente para Zorobabel, que estava ali na reconstrução ali do templo. No versículo 4 diz assim: perguntei ao anjo que falava comigo, o que significa isso, meu senhor? E ele disse: você não sabe? Não, meu senhor, respondi. E aí o anjo do Senhor disse: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, abençoado, observe que lá nesse período, no tempo da lei ainda, Deus já estava dizendo que não era por força, não era por cobrança, era pelo Espírito dele. O Espírito dele fala da vontade dele, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E é ele que inclina, é ele que ministra, é ele que revela. O apóstolo Paulo disse que nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos pedir o que convém pedir. Por isso que Tiago também disse: pedi e não recebeis, porque não sabeis pedir. As pessoas pegam textos isolados quando Jesus de Nazaré disse aos seus discípulos, porque não foi para mim, para os seus apóstolos Jesus disse: tudo que vocês pedirem em meu nome, porque ele estava presente ali, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou conceber a vocês para que o Pai seja glorificado. Aí as pessoas pegam aquele texto solto e em nome de Jesus de Nazaré, eu peço isso, eu peço aquilo, mas está tudo fora do contexto. E para quem foi direcionada aquela palavra? Uma irmã disse assim: irmão Elson, mas a Bíblia diz que tudo que eu pedi em nome de Jesus ele me dá, e eu tenho pedido, ele não tem me dado. Mas Tiago diz: pedis e não recebeis, porque não sabeis pedir. Porque vocês pedem para os vossos próprios deleites, prazeres. Aí o apóstolo Paulo disse: vocês não sabem pedir como convém, vocês não sabem orar como convém, mas é o Espírito que intercede em nós com gemidos inexprimíveis. Porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito, é o Espírito que direciona em todas as coisas. Jesus falou para Nicodemos no livro de João, capítulo 3, versículo 8: o vento sopra, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido
conduzido pelo Espírito. Por quê? Porque não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Não é por obras. Não é porque eu, não é pelo eu, é por Ele. Paulo disse, vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Então, abençoados, que essa reflexão venha fazer sentido dentro do contexto da nossa vida, para que a gente não venha estar também se escondendo atrás de versículo solto. Porque eu entendo, claro, hoje nós estamos livres da religiosidade, livres das manipulações pastorais, eclesiásticas, livres das doutrinas de homens. Nós estamos livres do cabresto da religiosidade, mas nunca esqueça de uma coisa, você não está livre de Cristo. Você é livre em Cristo, não livre de Cristo. Há uma diferença nisso. Jesus já dizia para os seus discípulos, para os judeus, em Mateus 11, 28 em diante, vinde a mim, vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, se você pega Mateus capítulo 11, versículo 28 em diante, onde Jesus fala isso, e você faz um paralelo com Mateus 23, você vai ver que Jesus está chamando o povo para sair debaixo da doutrina dos fariseus, sabe, do sistema religioso, mosaico, porque lá em Mateus 23, no versículo 1 em diante, Jesus estava dizendo, acautelai-vos, tome cuidado com os escribas e com os fariseus, porque eles se assentam na cadeira de Moisés e eles colocam um fardo pesado sobre os vossos ombros, que nem com um dedinho eles querem mover. Observai o que eles estão mandando, fazei tudo o que eles mandarem, porque estava no cumprimento da lei. Tá? Mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque eles dizem, eles mandam, eles obrigam, eles forçam a barra, eles manipulam, eles exigem, mas eles não praticam, porque eles são fariseus hipócritas. Então, não vivam como eles. Aí Jesus disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para as vossas almas. Aí ele continua o raciocínio, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Entendeu? Não é que não existe um fardo, ou que não exista um fardo. Não é que não exista um jugo de Cristo. Existe. Existe um fardo e existe um jugo. Mas é leve e é suave, que nós podemos suportar. O que significa fardo? O que significa jugo? Você acha que você pode correr com peso nas costas, com fardo? É complicado, né? Imagine você tentar correr com peso nas costas. Então, um fardo pesado você não pode carregar. Agora, um fardo leve você pode carregar. Você vai deixar o fardo? Não, você tem que levar o fardo. Você pode levar? Posso, porque está leve. Então leve. Posso porque está leve. Então leve. Desculpa aí o trocadilho. O meu jugo é suave. O jugo do sistema religioso é pesado. O jugo da tradição religiosa é pesado demais, irmão. Mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar batom. Mulher não pode vestir calça. Mulher não pode raspar, fazer as axilas. Os homens têm que estar bem barbeado ou não estar barbeado, tem que deixar a barba grande. Olha, não pode andar de calça jeans, tem que ser calça social, não pode andar de camisa polo, porque os homens não podem, sabe, cortar o cabelo assim, assado, porque não pode ir na praia, porque não pode, porque os homens não podem. Olha o fardo, olha o jugo pesado. Porque tem que pagar o preço, porque tem que sacrificar, olha o fardo, olha o jugo. Aí recebeu a graça de Cristo. Um fardo leve, eu posso carregar esse fardo. O que é esse fardo?
É o meu comprometimento com Deus que eu não tenho que deixar para trás. É leve, é prazeroso, mas eu tenho um comprometimento com Ele. E o que é esse jugo? O jugo servia para prender ali os bois, para serem dominados, né? O jugo da lei, o cabresto da lei, era a manipulação pastoral religiosa que acontece até hoje. É um jugo muito pesado e eu passei por isso 18 anos na minha vida. Queria viajar, não podia porque o pastor não deixava. Queria casar, o pastor disse que não era aquela, tinha que ser aquela. E vai trabalhar naquela empresa, não, mas o pastor disse que ali pode ser do diabo porque o patrão é maçom. Olha que coisa, olha que jugo pesado. E eu tive que faltar à reunião na igreja porque eu tive um compromisso, eu tive que resolver, deixou as coisas de Deus para buscar as coisas do mundo. Como eu já ouvi isso, minha esposa, tô fazendo faculdade, chegando em casa às 11 horas da noite. E os pastores dizendo, está buscando as coisas do mundo e está deixando as coisas de Deus. Mas o filho do pastor ou dos pastores fazendo faculdade, faltando as reuniões porque estava fazendo faculdade. Mas a minha esposa, porque era um membro daquela gaiola, tinha que estar no altar, louvando porque ela era levita no Senhor. Mas o filho dele também era levita. Mas o filho dele, a prioridade era a faculdade. Olha o jugo, olha a pressão, olha a violência que a religião usou e usa sobre a vida de muitas pessoas. Agora é pelo Espírito. Eu sou livre, eu entro, eu saio, eu vou, não vou, eu faço, não faço. Deus habita em mim. Amém, glória a Deus. Mas nunca se esqueça, você não tem um compromisso, você não está preso a um cabresto, a um jugo, a um fardo de homens, de liderança. Eu, graças a Deus, eu não estou preso e como alguém que ministra a palavra de Deus, seja aqui pela plataforma, ou seja na nossa reunião presencial, eu não coloco jugo, peso em ninguém. Os irmãos que se reúnem conosco sabem muito bem disso. Os irmãos se reúnem, os irmãos cooperam voluntariamente para a gente manter um espaço, organizar uma sala, um ambiente para a gente estar reunido como igreja. Mas não tem nada de pressão, de julgo, tem que fazer, tem que dar, porque é para Deus, tem que sacrificar, nada disso. Isso é usar de violência e de força. Mas nós somos conduzidos pelo Espírito. Agora a questão é, eu ouço a voz do Espírito? Eu me inclino, eu me dobro, eu me rendo à direção do Espírito? Ou eu ando pela minha própria mentalidade dizendo que não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. Mas pelo Espírito de quem? O teu Espírito? O teu entendimento ou o Espírito do Pai? O entendimento e direcionamento do Pai? Não é por força. Lembre-se disso, não é por violência. É pelo Espírito. Mas que Espírito? O teu? Ou de Deus? Porque se for de Deus, existe um fardo que é leve e um jugo que é suave. O que é isso, irmão Elson? Eu estou preso a ele. E aí Paulo disse, levando o cativo, preso, todo entendimento à obediência de Cristo. Se já foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas que são do alto. Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito. E pelo Espírito eu busco as coisas do Espírito. Eu me relaciono com a obra do Espírito. Eu dou fruto do Espírito. Eu vivo no Espírito. Eu perdoo por causa da mente que é de Cristo, por causa da mensagem que é Espírito. Eu amo, eu suporto, porque eu sou direcionado pelo Espírito. Não vou fazer no intuito de receber ou de cobrar para Deus. Eu faço, eu vivo por amor, porque eu sou direcionado pelo Espírito. Amém, meus amados? Eu espero que essa mensagem tenha te edificado. Até o nosso próximo encontro. Graça e paz, graça eterna. Muito obrigado a vocês aí nos comentários. Deixa aí teu like antes de sair do vídeo. Compartilha à vontade aí e vamos crescendo a cada dia e entendendo. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito. Agora eu preciso entender o que é andar, viver e praticar
uma vida cristã direcionada pelo Espírito. Graça e paz.